Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus estejam com cada um de vocês, que o sol da justiça que é Cristo possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, segunda-feira, 21 de outubro, a lição 4, ela tem como título O Cordeiro de Deus. E a lição de hoje está baseada no livro de João, capítulo 1, dos versículos 29 até 37. E aqui o evangelista narra uma proclamação feita pelo profeta João Batista, que ele apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. João Batista, tomado, possuído pelo poder do Espírito Santo, e se cumprindo, a profecia já dita por Isaías no capítulo 40, e quando Jesus se aproxima dele, nas águas do Jordão ali, que veio ao encontro ali de João, João Batista diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitas pessoas ali não entenderam muito bem, principalmente por parte dos judeus, mas ali João Batista estava confirmando a profecia de que eles estavam diante realmente do verdadeiro Messias, aquele que realmente queria morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados e que nos libertaria realmente da morte eterna. E a nação hebraica, ela esperava algo diferente, né? E João, possuído realmente pelo poder do Espírito Santo, porque ali naquele momento estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque Deus fala assim, ó: eis meu filho amado que me comprazo, que ele fala ali naquele momento, né? Ou seja, o Deus Pai falando. E o Espírito Santo, missionado pelo próprio João Batista e por todas as pessoas que estavam ali, ele apareceu numa forma de uma pomba, e que houve uma mudança na atmosfera ali. E assim o evangelista confirma, né, o seu propósito, no caso de João, o evangelista, ele confirma ali no capítulo 1, versículo 29, sobre a natureza do Messias, né? E João Batista faz essa bela revelação que não fazia parte assim do conceito, do entendimento dos judeus, né? Dentro do Novo Testamento, como lá em Marcos 10:45, Romanos 5:6 e 1 Pedro 2:4, esses versos nos fazem compreender o papel realmente de Jesus como o Cordeiro de Deus. Que ele, Cristo, ele daria vida para o resgate de muitas pessoas, da humanidade toda, e carregou sobre si os nossos pecados, né, numa cruz do Calvário, onde ele morreu numa cruz do Calvário por nossa culpa, e nos libertando realmente do pecado e da morte eterna. E o que nós vemos, né, na lição de hoje, que os judeus, eles sofriam muita opressão assim durante o governo romano, e eles esperavam um Messias terreno, com a missão de libertar Israel do domínio pagão, um governante que tivesse as rédeas firmes, né, para ir contra, né, os soldados romanos. E o evangelista João, que viveu nessa época, ele sentia na pele esse conceito errado sobre o Messias, né? Ele escreve agora, no livro inspirado por Deus, o seu evangelho, para que as pessoas que leem, que têm esse vislumbre,
aceitasse a Jesus como cumprimento das profecias a respeito do rei vindouro. E o evangelista mostra de forma clara que o Messias não era de forma alguma um governante terreno, e que Jesus, sim, o verdadeiro Messias, veio para cumprir todas as promessas e profecias que o apontavam como ele Messias, que fez realmente com que ele, Jesus, seja o verdadeiro Messias, o Cordeiro de Deus. E nós vemos assim que Deus já apontava isto lá quando houve o pecado no Éden, né? Quando houve realmente o pecado de Adão e Eva, e que Deus realmente mencionou que viria realmente um cordeiro, tanto é que ele matou um cordeiro diante de Adão e Eva, apontando justamente para Cristo, né? E essa miragem sobre Jesus, esse apontamento de que Jesus era o Messias, já existia lá no Antigo Testamento. E os judeus, eles conheciam bem o Antigo Testamento. Porém, eles interpretavam erroneamente conforme a vontade deles, né? Conforme o desejo deles. E o evangelista narra que Jesus fala a respeito dele mesmo no Antigo Testamento. Inclusive, o seu autossacrifício, né, em favor do mundo, para restaurar, né, o relacionamento entre Deus e os homens, né? E o amor de Deus pela humanidade marcou para sempre as pessoas de todas as épocas, né? Porque ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos fez enxergar a luz da eternidade. E para isto ele preparou este momento, né, mandando Moisés construir um tabernáculo aqui na terra, idêntico. E Deus fez isso realmente para mostrar que Jesus viria posterior. E ele manda fazer realmente esse tabernáculo idêntico do que há das mansões celestiais, com medidas e dimensões iguais, e ordena que Moisés construísse, para que fossem feitos ali sacrifícios de cordeiros pela expiação do pecado de cada pessoa, e ali já apontando que viria um Cordeiro de Deus, o Redentor, o Salvador do mundo, Jesus. E João Batista, ao se cumprir as profecias que fala lá em Isaías 40, versículo de 1 a 5, foi a voz que clamou no deserto e preparou esse caminho para o Salvador Jesus. E ao primeiro encontro com Cristo, nas margens do Jordão, ele apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Declaração esta confirmada pelo Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, que trouxe a todos nós uma compreensão da obra e da natureza divina do Messias. E após a afirmação de João Batista, que ele quis dizer que o cumprimento das promessas do sistema sacrificial que era feito realmente aqui na terra, no tabernáculo, e pelas pessoas matando cordeiros, ali se estava se realizando o verdadeiro cordeiro, ali estava se apresentando o verdadeiro cordeiro, uma afirmação de João Batista, possuído pelo poder do Espírito Santo, de total característica divina, que ele fala, de cunho celestial. Um anúncio que não fazia parte da conscientização dos judeus, que esperavam um Messias diferente. E João Batista foi essa testemunha de Deus para avisar o mundo que o verdadeiro Cordeiro já estava entre nós, principalmente para os menos avisados da época. E para nós entendermos melhor o porquê de Jesus ser chamado de o Cordeiro de Deus, precisamos nos atentar a alguns detalhes. É preciso saber que os cordeiros eram parte de um importante sacrifício no tabernáculo terreno do Antigo Testamento. Podemos citar alguns exemplos disso, né? Nos primeiros capítulos de Gênesis, que nós encontramos Abel,
oferecendo a Deus uma oferta de primícias do seu rebanho. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículos 3 a 5, e que era para justamente apontar para Jesus. E Caim fez assim, e acabou não sendo aceito por Deus, porque ele não ofereceu um cordeiro. Conforme Deus já havia explicado isto para os dois filhos de Adão e Eva, tanto para Abel quanto para Caim. E na ocasião em que Abraão foi oferecer Isaque em holocausto, Deus providenciou, sabe o quê? Um cordeiro para substituir Isaque, seu filho, o filho do patriarca. João Batista, inspirado por Deus, apresentou Jesus a todas as pessoas ali naquele momento presentes, com uma grande multidão de judeus, como o Cordeiro de Deus. Porém, seu sacrifício na cruz pelos nossos pecados não correspondeu às expectativas daqueles incrédulos líderes judeus em relação de ser um Messias que atendesse às suas vontades, um líder terreno, um rei que fosse firme, que derrotasse o Império Romano e que governasse sobre eles, seus pais e seu país, e que finalmente esse Messias ou rei que eles queriam, que dominasse o mundo. E hoje nós vemos assim muitos céticos assim que pensam igual ou até pior do que os judeus da época, que não dão nenhuma importância ao conceito das Sagradas Escrituras sobre o sacrifício de Jesus. Eles apontam para o sacrifício de Jesus para justificar as suas indiferenças e as suas falhas. Esses céticos dizem que Cristo não precisou derramar seu sangue para salvar a humanidade pecadora. Isso que eles falam nos dias de hoje. Pois ele poderia ter nos salvado simplesmente por meio de uma demonstração de seu amor e pela realização de curas e milagres. Isto é que muitas doutrinas falam por aí. E totalmente contra o que as Sagradas Escrituras mencionam, que a vida está no sangue. E a humanidade perdida necessitava de vida presente no Filho de Deus. Porque Deus disse para todas as pessoas que o salário do pecado é a morte. E assim também os anjos não poderiam ter cumprido essa tarefa em nome da humanidade, como alguns também comentam sobre isso, pois eles receberiam emprestada a vida do doador da vida, que é Jesus, que ele é o Criador e mantenedor do universo. E também por essa razão que João Batista e que os judeus achavam que ele era o Messias. E João Batista tinha certeza disto, pela inspiração divina que ele teve. E ele diz em voz alta: eu não sou o Cristo, porque eles achavam que João Batista era o Messias. Ele diz em voz alta: eu não sou o Cristo, está lá em João 1,20. E muito menos a luz, mas apenas uma testemunha cumprindo uma profecia. Essas são palavras de João Batista, Porque coisa mais importante do que isso, que a própria pessoa dizendo isso. E que Isaías, no capítulo 40, versículo 1 a 5, mencionou bem antes da vinda realmente de João Batista, que ele iria batizar realmente o verdadeiro Messias. E João Batista, uma testemunha ocular dos acontecimentos do batismo de Jesus, afinal, ele foi o responsável indicado por Deus para executar essa tarefa. Ele ouviu a voz de Deus, Deus Pai, anunciando que Jesus era seu Filho amado. E ele diz, onde Deus fala, esse é meu Filho amado com que eu me comprazo. Ou seja, Deus mencionando a veracidade que ele, Jesus, é o Filho de Deus. E além disso, todos viram em João o Espírito Santo descer e permanecer sobre Cristo, enquanto Deus impressionava João Batista em relação à divindade do Salvador. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo
para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria e ter entendimento, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, começa a trabalhar na sua mente. Não vai te deixar dúvida referente à eternidade. Não vai deixar dúvida de que realmente Jesus é o Messias. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, verdadeiramente, obedecendo seus estatutos e mandamentos, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus para esse mundo, na segunda vinda de Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós que aceitamos a Ele como Salvador e Senhor, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, mais preocupações, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.